União estável virtual. Resolvi já abrir aqui o vídeo mostrando essa informação, porque ela aparentemente é inacreditável para muitas pessoas, mas já é uma realidade na cabeça de muitas outras, inclusive de alguns juízes. Olha só, coloque aqui no Google que União Estável Virtual, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Qual é a resposta aqui? Em 2022, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul reconheceu uma união estável virtual entre dois homens. A decisão foi baseada em trocas de mensagens, fotos, vídeos e depoimentos de testemunhas. A união estável virtual pode ser reconhecida desde que sejam demonstrados os mesmos requisitos da união estável tradicional. Esse que é o problema, é que os requisitos da união estável são extremamente subjetivos. Vamos dar uma passeada aqui pelo Jus Brasil, um magnífico site, recomendo que você acesse de vez em quando para ter uma cultura, informações jurídicas. Aqui, ó. União estável virtual, o que é, como provar e quais os seus direitos. Relacionamentos virtuais podem gerar direitos e deveres jurídicos. E aí vem aqui um resumo, eu não lerei o texto inteiro, né? Só está aqui noticiando, a jurisprudência brasileira já reconheceu a possibilidade de reconhecimento da união estável virtual. E aí menciona o julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. E aí aqui fala sobre os requisitos da união estável e tudo mais. Nós temos aqui no site do IBDFAM, do qual eu sou membro, Instituto Brasileiro de Direito de Família, falando aqui, união estável virtual e conjugalidades transitórias são destaques no 13º Congresso do IBDFAM. E aí aqui tem, então, um artigo sobre o tema. Aqui o acesso não é público, apenas para membros, pessoal, mas é na mesma linha lá do Jus Brasil. E a parte assustadora aqui, assustadora não, assustadora para quem tem pensamento parecido com o meu, de que esse tipo de reconhecimento judicial produz insegurança jurídica. Né? 10 tendências do direito de família e sucessões para 2022. Esse vídeo está sendo gravado em 2025 e nem eu tinha me dado conta disso aqui ainda. União estável virtual. E aí fala aqui sobre essa possibilidade. Né? Nós temos aqui no Jus Brasil aqui, a notícia aqui falando sobre um artigo publicado em 2025, falando sobre a união estável virtual. Aqui, ó, um artigo publicado, não é uma decisão judicial, é um artigo publicado em 2025, falando sobre isso. E aqui, novamente, né, mais uma notícia no Jus Brasil, falando sobre a união estável virtual. Olha só, pessoal, o que acontece? Nós temos aqui, deixa eu arrumar melhor aqui, nós temos aqui um grande problema, que é a insegurança jurídica. As pessoas são surpreendidas por uma resposta judicial, pelo reconhecimento judicial de algum direito, de alguma obrigação, depois que o tempo passa. Enquanto a pessoa está vivenciando aquela relação, ela acredita que aquela relação seja um namoro, uma amizade, seja sei lá o que for. E depois que aquela relação acaba, existe o risco do judiciário rotular aquela relação como uma união estável. Quais são os reflexos de uma união estável? Partilha de bens, pensão alimentícia, herança. Também existe a pensão por morte. Eu confesso que se esta decisão fosse oriunda de uma vara previdenciária, eu até que gostaria, porque eu atuo muito na área previdenciária e eu vejo que as varas previdenciárias são extremamente rigorosas. É o mesmo país, as mesmas cortes superiores, dependendo da circunstância, pode ser o mesmo juiz, a mesma corte, e critérios absolutamente diferentes. No direito previdenciário, os requisitos para reconhecimento da união estável são avaliados com extremo rigor, porque no direito previdenciário se discute a pensão por morte. Normalmente se pede
o reconhecimento da união estável para se pleitear a pensão por morte junto ao INSS. Nas varas de família, a insegurança jurídica, pelo menos aos meus modestos olhos, é crescente e assustadora. Porque você tem uma relação virtual e a consequência do reconhecimento desta relação virtual como uma união estável é a partilha de bens, sendo que a lógica da partilha de bens ela vem da presunção de esforço comum. Só que no direito brasileiro, na cultura do direito brasileiro, as regras são criadas com base em um determinado fundamento e depois elas são preservadas mesmo quando aquele fundamento originário não existe mais. A união estável foi criada com critérios objetivos lá atrás, lá nos anos 90, existe uma súmula lá do STF, já bem antiga, inclusive, foi criada lá atrás, com o interesse de proteger aquela pessoa que vivia uma união muito parecida ou igual a um casamento e que era prejudicada em termos de partilha de bens, ou pensão por morte, ou o que for. E aí, com base naquela necessidade social, se criou um instituto. Esse instituto está sendo, aos meus modestos olhos, eu gostaria de saber a sua opinião, está sendo deturpado a partir do ponto em que ele preserva as consequências de uma relação que não carrega aquela necessidade originária. Uma relação virtual em que uma pessoa está na sua casa e a outra pessoa está em outra casa e eles talvez estejam apaixonadíssimos por uma troca intelectual, uma troca filosófica, pelo contato visual, mas é possível que haja mútua cooperação na formação patrimonial? É possível que haja colaboração entre amigos. Eu posso indicar um cliente para um colega advogado, eu posso indicar, dar uma dica de negócio aqui, apresentar um profissional ali, mas é possível que exista uma cooperação patrimonial a tal ponto de justificar o reconhecimento de uma relação como união estável a partir de uma relação virtual? Muitos operadores do direito estão defendendo que sim. E qual é a crítica que eu faço aos operadores do direito? É a falta de sensibilidade quanto às zonas de atrito que estão sendo fabricadas. Ainda que a jurisprudência seja muito restrita, ainda que existam poucas decisões nesse sentido, você não precisa perder uma ação judicial, ser derrotado em uma ação judicial, para sofrer um baita desgaste psicológico, financeiro e tudo mais, com uma discussão judicial. Esse tipo de decisão aqui talvez não leve algumas pessoas à condenação, ao reconhecimento de uma união estável virtual, com partilha de bens, herança e pensão alimentícia, talvez não, mas elas alimentam uma expectativa e esta expectativa é suficiente para que uma pessoa juize uma ação judicial contra outra. Claro, para os advogados é ótimo, é mercado, é trabalho, são honorários advocatícios que o profissional recebe. Para o profissional do direito, isso pode ser um elemento que movimente lá a sua banca, o seu escritório de advocacia, mas será que isso é socialmente saudável e produtivo? Eu nem fechei aqui, já estou encerrando o vídeo aqui, eu nem fechei aqui para vermos aqui os requisitos da união estável é a convivência pública, continuidade, durabilidade, objetivo de constituição de família. Isso aqui são conceitos bem subjetivos, né? Mas continuidade, convivência pública no ambiente virtual, que coisa, né? Qual a sua opinião sobre isso, pessoal? Um grande abraço e até o próximo vídeo.